Exercício número 12. Esse nome impronunciável é técnico de um time da Série C do poderoso campeonato de futebol profissional da Albânia. Ele deseja manter os dados de seus jogadores guardados de forma minuciosa. Ajude-o fazendo um programa para armazenar os seguintes dados de cada jogador: número da camisa, peso, altura e posição em que joga, por exemplo, atacante, defensor ou meio-campista. Lembre-se de que o time tem 22 jogadores, entre reservas e titulares. Leia os dados e depois gere um relatório no vídeo devidamente tabulário formatado. Começamos então aqui utilizando um define. O número de jogadores vão ser 22 aqui, mas eu vou deixar 2 para que a gente possa testar o programa. Aqui eu vou declarar a minha struct já utilizando o typedef, diferente do que eu fiz no exercício número 9 anterior. Então eu dou um typedef struct, o nome da minha struct vai ser jogador. Dentro dela eu vou ter int número da camisa, float peso, float altura e char posição em que o jogador joga. Declarando então a minha variável jogadores do tipo jogador, percebam, ó, é um tipo de dado, isso daqui é como se fosse um int, pode ver que ele pisca da mesma cor, ó. A diferença é que isso daqui, ele é um tipo homogêneo de dados e não primitivo, igual a gente tinha anteriormente. Declarando então jogadores com o número de posições relativos ao define que eu dei aqui em cima. Vamos então inserir os dados, criando um for que vai do i até 0, até o i sendo menor do que o número de jogadores. Peço então o número da camisa e vou armazenar no número da camisa, fazendo isso utilizando o ponto. Depois eu vou pedir o peso do jogador, vou pedir a altura do jogador e a posição do jogador. E eu vou fazer isso até o momento onde eu estiver inserindo os dados. Quando eu parar de inserir, eu consequentemente pulo para a próxima etapa, que vai ser a etapa onde eu vou printar esses dados. Percebam que eu quero printar esses dados de forma tabulada, formatada, ou seja, para eu fazer essa tabulação, eu vou fazer ela da seguinte forma. Observe a minha função printf. Olha, o porcentagem S aqui, ele está vindo precedente de um menos, que significa que tudo vai ficar à esquerda, em 13 posições. Então, o que isso significa? Que eu vou jogar tudo para a esquerda e eu vou imprimir dentro de um espaço de 13 posições. Por exemplo, é o número, certo? Aqui eu vou escrever número e lá, dentro do meu número, ele vai estar em um espaçamento de 13. Por mais que número é uma palavra que tenha apenas 8 letras, o espaçamento dela vai ser de 13 e vai estar jogado à esquerda. Vou dar Enter aqui para vocês verem. E aqui, ó, eu estou printando os dados abaixo. Isso daqui é apenas para fazer a formatação dessas strings. Olha, aqui, ó, esse porcentagem S corresponde à string número. Esse porcentagem S aqui corresponde à string peso. E percebem que todas elas estão grudadinhas uma nas outras. Olha, isso aqui é apenas para fazer esse print aqui, essa parte. Abaixo a gente printa essa linha e aqui, então, criamos um for. Um for que vai de 0 até o i sendo menor do que o número de jogadores. E aqui a gente vai fazer um print que, ó, ele tem mais ou menos a mesma formatação daqui de cima, só que a diferença é que a gente vai colocar as variáveis. Olha, eu estou usando, ó, menos 13, que é o mesmo tanto de casas que tem aqui em cima, menos 13 em todas. E aqui, ó, no porcentagem F do float, eu vou usar o menos 13.2, que significa que eu vou usar 13 espaços, o menos jogar à esquerda, e o ponto 2 é que eu vou ter 2 casas decimais, que vai fazer com que ele fique dessa forma, formatadinho, bonitinho.